Olá, boa noite. No ar mais um Frente a Frente, o programa para ajudar você a pensar o Brasil e o mundo aqui na Rede Vida de Televisão. Nosso convidado de hoje, o deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais e líder da minoria no Congresso Nacional. Nosso assunto, o futuro da oposição. Que rumo terá o PSDB, o Democratas e o PPS, que ficaram na oposição e estão aí meio perdidos com a popularidade da presidente Dilma Rousseff e o sucesso, ainda que aparente, de muitos programas do governo. Deputado, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, muito obrigado por essa oportunidade de poder falar aos nossos telespectadores. Estou à sua disposição. Bom, eu queria começar perguntando para o senhor, porque a oposição teve uma série de problemas nesse primeiro quadrimestre. Desde problemas pessoais de alguns políticos, até mesmo a criação do PSD, que arrastou muita gente do Democratas e leva também muitos tucanos. Então, como é que o senhor vê esse surgimento do PSD? Ele vai fazer a oposição minguar ou ele não vai ser tão governista assim? Não, eu tenho uma visão absolutamente otimista em relação ao PSDB e à oposição de um modo geral. Nós estamos há 4 meses do início do governo da presidente Dilma. É absolutamente natural que neste período haja um rearranjo das forças partidárias, uma reorganização. E isso está acontecendo também com os partidos da base do governo. Ainda bem que isso está acontecendo agora. É importante que a gente possa curar os machucados para que daqui a 4 anos nós estejamos fortes, musculosos, com saúde plena, para enfrentar o nosso grande desafio, que serão as eleições de 2014. Agora, para chegar com saúde, há um ponto que é fundamental, parar com as brigas internas do PSDB. Como é que está hoje essa disputa por espaço entre Aécio Neves, que é do seu estado, Minas Gerais, e José Serra, de São Paulo? Na história recente do nosso partido, nós temos uma longa permanência do PSDB de São Paulo predominando na política local, com vários líderes políticos muito importantes, 2 dos quais candidatos à presidência da República. E uma abdicação de uma candidatura. Aécio Neves, em 2009, em nome da união do partido, deixou de ser candidato à presidência da República. Nada 2010. mais... 2010, desculpa. Ele abdicou em 2009, foi, no final. Dezembro, né? Ali. Nada mais normal do que neste reinício de atividades de oposição, que nós gostaríamos, obviamente, de estar do outro lado na situação, é absolutamente razoável, natural, algum incômodo com a reorganização partidária que se dará em face das convenções que já estão havendo nos estados e que haverá no plano federal no final de maio. Algo absolutamente democrático. Então, eu minimizo o noticiário, minimizo inteiramente a suposta má fase, não existe nada disso. O PT vive problemas absolutamente semelhantes na base partidária, na disputa política, democrática dos grupos que compõem o partido. E isso é saudável. Nós queremos, inclusive, mais. Nós queremos um debate ainda maior. Nós defendemos as prévias. E defendemos... Coisa que São Paulo não quis, né? Mas espero que eles amadureçam e passam a querer como nós, mineiros, já queríamos em 2009. Então, eu tenho a impressão que isso, pelo contrário, não traz desunião. Isso não deverá trazer perdas de quadros. O que houve já era fruto mesmo de um processo de outro, no caso do PSDB, e eu tenho certeza que isso estará muito em breve superado, inclusive com a eleição de Sérgio Guerra à presidência do partido, e o engajamento completo do ex-governador e grande quadro do partido, José Serra, na política partidária, na formulação das ideias, na organização do partido, assim como já naturalmente acontece com aqueles que estão em pleno exercício de suas funções, como o governador Alckmin, o senador Aécio, o governador Perillo, o governador do Pará. Eu vejo que é algo absolutamente natural do início. É a crise de crescimento. 4 meses é natural que dê crise no joelho. Agora, me explica uma coisa, como é que a oposição
vai ter um discurso capaz de bater o sucesso que o governo Dilma, mal ou bem, vem fazendo junto à opinião pública. A primeira avaliação dela foi, inclusive, superior à do ex-presidente Lula. E como é que faz para tentar romper essa barreira governista, que parece que ela tem aí um sucesso até inesperado em alguns pontos? Veja, vamos aqui fazer uma análise fria, sem paixão. Primeiro, a comparação com o seu antecessor a beneficia. Uma mulher mais ciosa das suas responsabilidades, mais econômica nas suas palavras, digamos, com menor visibilidade, mais cautelosa, o que automaticamente fez com que setores antipáticos ao PT passassem a ter por ela alguma simpatia. Isso não quer dizer em absoluto que ela tem o predomínio da opinião pública e terá durante os 4 anos o predomínio da opinião pública. Ela terá muitas crises. E logo, logo o brasileiro haverá de ter plena consciência de que o partido tem as suas mazelas e a base do governo também. E o seu governo vai cometer muitos erros e serão erros perceptíveis. Já está cometendo alguns, Já está cometendo erros terríveis. Não está enfrentando, alguns para mim, por favor. Não está enfrentando as questões verdadeiramente dramáticas do povo brasileiro, não tem plano estratégico para a infraestrutura, e aí nós estamos falando de aeroportos, portos, rodovias. Nós temos as piores rodovias, as comparáveis talvez dos países mais pobres do mundo. Nós não temos um plano estratégico para a saúde, as filas dos hospitais continuam enormes. Nós temos aí doenças que já podiam ter sido erradicadas, que permanecem próximas de nós. Nós temos 14 milhões de analfabetos. Nós temos, portanto, na área de infraestrutura, no que diz respeito à infraestrutura urbana e rural, nós temos 50% das residências sem saneamento básico. Não há até agora nenhum plano estratégico para o combate a essas questões. No que diz respeito à necessidade das reformas constitucionais, nenhum sinal de que vamos enfrentá-las. E nós temos o problema uma verdadeira confusão no ordenamento tributário. Nós temos a necessidade de enfrentar a reforma política, o pacto federativo. Ela já podia ter enviado ao Congresso, por exemplo, uma questão que preocupa a todos os brasileiros, inclusive o mais fanático petista, que é a falta de investimento do governo federal em segurança pública. Os nossos presídios se equivalem a jaulas humanas. E não há, por enquanto, nenhum sinal de que vai haver algum avanço no combate à violência, seja de fronteira, seja urbana, seja no campo. O que nós temos visto até agora? Uma profusão de medidas provisórias em desrespeito à Constituição. Mas ela até que diminuiu o número em relação ao antecessor neste período? Nós temos 14 agora para votar, travando a pauta. Mas muitas são do governo Collor. Muitas, é verdade. Do governo Lula, desculpa. Governo Collor. Mas não é diferente. O governo Collor e o governo Lula, em relação ao respeito ao parlamento, é muito semelhante. É muito semelhante. A falta de cuidado com as prerrogativas do Congresso não é muito diferente. Por isso você teve esse ato falho. Mas eu diria que este é outro aspecto, uma tentativa de diminuir efetivamente o poder do Congresso, o desrespeito às prerrogativas do Parlamento e, sobretudo, a questão na área econômica. Nós temos uma inflação galopante de volta. E essa inflação talvez não seja culpa dela, mas é do partido dela, é culpa do antecessor dela. Ela era ministra da Casa Civil e, obviamente, concordou com a farra do dinheiro público no ano eleitoral, que, obviamente, fez com que os gastos públicos viessem, neste ano, refletir drasticamente no desajuste econômico. Essa inflação que nós vemos que está realmente galopante e vem, inclusive o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse essa semana no Congresso que vem sim o aumento da gasolina. O governo está falando em tomar medidas duras para evitar que ela se propague ainda mais. A oposição vai apoiar essas medidas ou vai, desde já, preparar um plano alternativo de combate à inflação para apresentar ao Congresso, se antecipando ao governo? Nós estamos preparando, Denise, um plano
alternativo, uma agenda positiva, porque eu não sou da teoria de que o partido de oposição tem que ficar fazendo exclusivamente a fiscalização e a crítica. Nós temos que apresentar alternativas. Nós vamos, sim, apresentar uma série de sugestões, uma série de pontos de políticas alternativas, não só no campo econômico, não só no combate à inflação, mas nós queremos apresentar uma pauta de interesses da sociedade, como o caso, por exemplo, das agências reguladoras, que hoje trabalham sob absoluto comando, e não poderiam trabalhar sob comando do governo central. E não vamos, de maneira nenhuma, torcer para o Brasil ficar cada vez pior, só porque somos oposição. Pelo contrário, nós estamos prontos a sentar à mesa e, em casos como esse da inflação, dar a nossa contribuição para que o pobre povo brasileiro, que começou a vislumbrar uma perspectiva de crescimento e de aumento de poder aquisitivo, seja massacrado pelo descontrole nos gastos públicos e pelo incentivo a gastos supérfluos que houve no passado, porque isso é outro aspecto também muito delicado, o endividamento da nação brasileira, aumento de consumo exagerado, quando na verdade criação de empresas, uma série de desajustes, inclusive na comunicação oficial, sobre a real situação nacional, que gerou um otimismo falso, um otimismo que não deveria haver. E nós temos que, obviamente, antes de mais nada, ter a plena consciência do seguinte: a ascensão das classes que passaram a poder promover um processo de melhoria de suas vidas, teria acontecido com qualquer governo. Não é fruto e obra e qualidade e êxito do governo Lula. Isso, se o PSDB tivesse com 8 anos de governo federal, o Brasil estaria muito melhor, talvez, porque teria maior capacidade de gestão e maior responsabilidade na divulgação de seus índices econômicos. Não ficaria aquele ufanismo exagerado. Bom, deputado, eu vou pedir um intervalo, porque o nosso tempo esgotou. E daqui a pouco nós voltamos já para continuar o nosso bate-papo aqui no Frente a Frente. Até lá, não saia daí. Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Nosso convidado de hoje, o deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, e também líder da minoria na Câmara dos Deputados. Deputado, continuando o nosso papo, eu queria saber sobre o PSD de Gilberto Kassab. Como é que o PSDB está lidando com esse novo partido? Denise, com toda sinceridade, eu não consegui entender ainda esse partido. Por quê? Eu não sei se ele é um partido que tem efetivamente o desejo de ser governo, como em algumas situações parece, o desejo de estar aliado à base governista, ou se quer apresentar um novo modelo que eu confesso a você não conheço nas democracias. Partido independente, eu nunca vi isso. Ou você se alinha à base do governo e vai defender o governo, ou você vai para a oposição e vai criticar o governo. Mas eu não quero precipitar uma avaliação. Eu tenho comigo que o prefeito Kassab é um grande político, tem sido um bom prefeito e é um grande administrador, já com uma carreira consagrada. Mas está com uma avaliação lá embaixo. Até porque as energias, né, ficaram consumidas com a articulação do partido e provavelmente tenha se esquecido, naturalmente, de colocar os problemas da capital em primeiro plano. Não quero precipitar uma análise, né, e quero aguardar para ver exatamente como será a linha, o posicionamento político, tão logo o partido passe a fazer parte do contexto efetivamente no Congresso Nacional. Agora, o presidente do PSDB, Sérgio Guerra, candidato à reeleição, que o senhor acaba de anunciar no primeiro bloco que deve ser reeleito, disse que o PSD
é a direita do governo. O senhor concorda com essa avaliação? Olha, não sei, porque não sei o que pretende fazer o PSD. O que eu tenho visto é perfis completamente diferentes uns dos outros, se juntando no mesmo bloco. unindo no mesmo bloco. E eu não sei, sinceramente, como vai ser a orientação programática do partido, porque também não vejo como um partido possa, no momento, votar com o governo, no momento, votar contra o governo. Não é o PMDB das isso. antigas? Não há o risco de ser aí um novo PMDB, naquela coisa que um pedaço é governo, outro é oposição e todos convivem na mesma casa sem o menor problema? Mas nós estamos amadurecendo, sob o ponto de vista de organização partidária, nós estamos amadurecendo muito. Nesse primeiro momento é natural que quase todos estejam vocacionados a ser governo, mas do meio do mandato para frente haverá nitidamente uma opção. Chega num determinado momento que os projetos políticos exigem posicionamentos muito definidos, bem definidos dos partidos. O senhor acredita então que esse time de definição é depois da eleição de 2012? Depois da eleição municipal? Depois da eleição de 2012. Eu tenho dificuldade de ver alguns membros do partido, do PSD, que estão anunciando que vão ingressar no PSD, que passaram 8 anos promovendo críticas muito duras ao governo federal, agora falando bem do governo federal, votando com o governo federal. A senadora Cátia Abreu esteve conosco essa semana e ela disse que vai continuar na oposição. Pois é. Então você vê que é algo bem confuso sobre todas as análises políticas, né? E eu tenho conversado muito com muitas pessoas, políticos efetivamente eleitos, ou cientistas políticos, analistas políticos, e todos estão com muita dificuldade de compreender o papel desse partido. Fora isso, eu tenho a impressão que haverá o teste das urnas, muito em breve, de 2012, o que também já deixará o partido já diante de um teste, né? E vamos ver de que forma o PSD vai sair desse teste das urnas de 2012. Por falar em 2012, como é que o PSDB vai fazer em Belo Horizonte? Porque lá, na última eleição, para prefeito em 2008, o PSDB se aliou ao PSB, fez de Márcio Lacerda prefeito da capital. Mas essa aliança teve também a participação do PT. O PSB está na base da presidente Dilma. Como é que vai ficar? Vai ficar todo mundo junto de novo? Quem é que vai sair desse barco? Nós temos várias opções em Belo Horizonte. O PSDB, pela força que tem e pelos resultados que obteve, bons resultados, e aqui eu poderia citar o seguinte: o nosso candidato a governador ganhou dentro de Belo Horizonte com 80% do candidato do PMDB-PT. O Hélio Costa. E com o vice Patrus, do PT, que foi prefeito. No primeiro turno da eleição presidencial, Marina Silva ganhou a eleição e no segundo turno, quem ganhou foi o Serra. Então, o PSDB tem todas as condições de lançar uma candidatura própria e vencer. Mas vai adotar essa Pode ser que sim. posição? Nós estamos discutindo isso internamente. Por outro lado, é admissível uma composição com o atual prefeito, que é um homem muito sério, foi secretário do governador Aécio Neves, tem conosco as melhores relações, os maiores vínculos, está fazendo uma boa gestão e talvez, em nome da boa administração, nós possamos também vir a apoiá-lo. De forma que é um processo que está amadurecendo e que pode ter um desdobramento que talvez também não seja nenhum dos dois que nós estamos analisando aqui agora. Nós temos plena consciência de que temos todas as condições de ganhar a eleição em Belo Horizonte, porque os últimos resultados foram absolutamente favoráveis ao PSDB, partido do governador do estado. E o senhor é líder da minoria, então o senhor deve saber também como está a política paulistana. Geraldo Alckmin já lançou José Serra para candidato a prefeito. Ele meio que balançou, não disse nem sim nem não, mas ele está de olho mesmo, na candidatura à presidência da República em 2014, ou o governo do estado, se Alckmin vier a ser o candidato. O senhor acha que ele vai ser candidato a prefeito? O que o senhor tem ouvido dos seus colegas paulistas? Você é uma jornalista muito experiente e sabe bem que no primeiro dos 4 anos nós vivemos
praticamente, com relação à formação de chapas na eleição de 2014, diante de inúmeras especulações. O quadro começa a se definir em 2012. É melhor que ele só se defina mesmo em 2012, para não haver também desgaste desnecessário dos potenciais candidatos. Eu quero crer que o PSDB, por prévias, virá a escolher o candidato em 2012 por consenso, ou início de 2013, por consenso. Ou seja, não dá para deixar para cima da hora como foi em 2010. A última experiência não foi positiva, porque deixamos para decidir a candidatura já no final de 2013, final de 2009, e em 2010 tivemos ainda algum debate. É bom que nós tenhamos tantos bons nomes que podem eventualmente disputar. O que é fundamental é que estejam todos unidos. Nós estamos trabalhando de forma assim, muito cirúrgica para evitar conversas distorcidas que possam piorar o ambiente ou deixar que o ambiente seja absolutamente sadio. Acho que estamos conseguindo isso e tenho absoluta certeza de que nós teremos condições de ir unidos para a disputa de 2014. E eu não preciso esconder de ninguém. É claro que, como mineiro, como ex-presidente do PSDB mineiro, eu torço para que um mineiro venha a ser, com a concordância de todos os paulistas, das bancadas dos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, possa vir a ser o candidato escolhido. Acho que é chegada a hora. Mas nós não podemos pensar nisso agora, não podemos perder o nosso foco, não podemos perder a nossa atenção com essa disputa. Temos que deixar isso para 2013 e, por enquanto, só promover a vitalidade partidária. O que é isso? Cuidar dos diretórios das comissões provisórias, trabalhar para que o partido tenha o maior número de candidatos em todos os municípios, ou onde for possível, tirar a experiência dos nossos governos estaduais para criar um modelo que seja percebido pela população brasileira como um modelo de maior eficiência, porque o país vai bem, o Brasil vai muito bem, mas com o PSDB iria muito melhor. Agora, 2014 está longe, mas 2012 está mais perto. O senhor acha que José Serra deve ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu não posso dizer isso porque um ex-candidato a presidente da República, que já ocupou a prefeitura de São Paulo, talvez não tenha o desejo pessoal de repetir esse capítulo, né? Ele é importante em qualquer circunstância, em qualquer posição, ocupando ou não um cargo político, né? Eu prefiro não dizer que... eu acho que o partido deseja a ele o que há de melhor possível, inclusive que ele nos ajude, porque ele é um grande opositor, é um grande quadro do partido, e eu espero que ele tenha uma participação partidária muito forte daqui para frente, ativa, para que nós possamos fazer com que a população entenda melhor o que é o PSDB, o que é a forma do PSDB de governar. Porque há uma dificuldade muito grande, todos nós sabemos, entre aquilo que somos e aquilo que parecemos ser para a opinião pública. Agora, outra coisa que eu queria lhe perguntar, o candidato José Serra é muito próximo ao prefeito Kassab. O senhor vê alguma janela, uma vez que o PSD ainda não definiu, ainda não disse a que veio, o senhor vê alguma possibilidade de José Serra, se preterido como candidato a presidente da República, vir a seguir para o PSD e por lá sair candidato a presidente da República? Sinceramente, não. Acho que é um homem de partido, um grande brasileiro, fundador do partido, acho que não faria isso. Ou seja, então a relação dele com o Kassab não é mais de tanto amor assim. Eu não estou, confesso que não compreendi bem a formação do PSD e, enfim, qual que se pretende fazer com isso. Eu continuo acreditando, e falo isso com toda sinceridade, não há aqui... Falo com toda sinceridade, acho que haverá bom senso no partido, acho que haverá união, haverá provavelmente
alguém que haverá de ser preterido na escolha do candidato a presidente da República, este haverá de apoiar. Foi assim em 2009. E todos nós temos plena consciência de que para ganhar a eleição em 2014 nós temos que estar unidos, trabalhando fortemente de mãos dadas, sem rupturas, mas eu acredito que o partido tem serenidade, sabedoria suficiente para superar as dificuldades e caminhar nessa direção. Bem, vamos ver então. E depois nosso tempo infelizmente acabou, eu gostaria de convidar o senhor para lá na frente vir aqui novamente analisar esse quadro que certamente vai ser muito interessante. Eu agradeço muito a sua presença, deputado Paulo Abiac, eu espero tê-lo aqui de novo no futuro. E eu espero que no futuro as minhas declarações aqui estejam, portanto, confirmadas com o tempo. Mas eu te agradeço muito também, Denise, a todos os telespectadores, e estou às ordens, é uma honra para mim estar aqui. Tá, muito obrigada e muito obrigado a você que nos assistiu. Boa noite e até o próximo programa. Olá, hoje aqui no programa Frente a Frente comigo o deputado Paulo Abiac, do PSDB de Minas Gerais e líder da minoria na Câmara dos Deputados. Nosso assunto, os rumos da oposição e o que esperar do PSD de Gilberto Kassab, esse partido que ainda não disse a que veio. Aguardamos você logo depois da Tribuna Independente. Até lá. Olá, boa noite. No ar mais um Frente a Frente, o programa para ajudar você a pensar o Brasil e o mundo aqui na Rede Vida de Televisão. Nosso convidado de hoje, o deputado Paulo Abiac, do PSDB de Minas Gerais e líder da minoria no Congresso Nacional. Nosso assunto, o futuro da oposição. Que rumo terá o PSDB, o Democratas e o PPS, que ficaram na oposição e estão aí meio perdidos com a popularidade da presidente Dilma Rousseff e o sucesso, ainda que aparente, de muitos programas do governo. Deputado, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, muito obrigado por essa oportunidade de poder falar aos nossos telespectadores. Estou à sua disposição. Bom, eu queria começar perguntando para o senhor, porque a oposição teve uma série de problemas nesse primeiro quadrimestre. Desde problemas pessoais de alguns políticos, até mesmo a criação do PSD, que arrastou muita gente do Democratas e leva também muitos tucanos. Então, como é que o senhor vê esse surgimento do PSD? Ele vai fazer a oposição minguar ou ele não vai ser tão governista assim? Não, eu tenho uma visão absolutamente otimista em relação ao PSDB e à oposição de um modo geral. Nós estamos há 4 meses do início do governo da presidente Dilma. É absolutamente natural que neste período haja um rearranjo das forças partidárias, uma reorganização. E isso está acontecendo também com os partidos da base do governo. Ainda bem que isso está acontecendo agora. É importante que a gente possa curar os machucados para que daqui a 4 anos nós estejamos fortes, musculosos, com saúde plena, para enfrentar o nosso grande desafio, que serão as eleições de 2014. Agora, para chegar com saúde, há um ponto que é fundamental, parar com as brigas internas do PSDB. Como é que está hoje essa disputa por espaço entre Aécio Neves, que é do seu estado, Minas Gerais, e José Serra, de São Paulo? Na história recente do nosso partido, nós temos uma longa permanência
do PSDB de São Paulo predominando na política local, com vários líderes políticos muito importantes, 2 dos quais candidatos à presidência da República. E uma abdicação de uma candidatura. Aécio Neves, em 2009, em nome da união do partido, deixou de ser candidato à presidência da República. Nada 2010. mais... 2010, desculpa. Ele abdicou em 2009, Foi, no final. dezembro, né, ali. Nada mais normal do que neste reinício de atividades de oposição, que nós gostaríamos, obviamente, de estar do outro lado na situação, é absolutamente razoável, natural, algum incômodo com a reorganização partidária que se dará em face das convenções que já estão havendo nos estados e que haverá no plano federal no final de maio. Algo absolutamente democrático. Então, eu minimizo o noticiário, minimizo inteiramente a suposta má fase, não existe nada disso. O PT vive problemas absolutamente semelhantes na base partidária, na disputa política, democrática dos grupos que compõem o partido. E isso é saudável. Nós queremos, inclusive, mais. Nós queremos um debate ainda maior. Nós defendemos as prévias. E defendemos... Coisa que São Paulo não quis, né? Mas espero que eles amadureçam e passam a querer como nós, mineiros, já queríamos em 2009. Então, eu tenho a impressão que isso, pelo contrário, não traz desunião, isso não deverá trazer perdas de quadros. O que houve já era fruto mesmo de um processo de outro, no caso do PSDB, e eu tenho certeza que isso estará muito em breve superado, inclusive com a eleição de Sérgio Guerra à presidência do partido, e o engajamento completo do ex-governador e grande quadro do partido, José Serra, na política partidária, na formulação das ideias, na organização do partido, assim como já naturalmente acontece com aqueles que estão em pleno exercício de suas funções, como o governador Alckmin, o senador Aécio, o governador Perillo, o governador do Pará. Eu vejo que é algo absolutamente natural do início. É a crise de crescimento. 4 meses é natural que dê crise no joelho. Agora, me explica uma coisa, como é que a oposição vai ter um discurso capaz de bater o sucesso que o governo Dilma, mal ou bem, vem fazendo junto à opinião pública? A primeira avaliação dela foi, inclusive, superior à do ex-presidente Lula. E como é que faz para tentar romper essa barreira governista, que parece que ela tem aí um sucesso até inesperado em alguns pontos? Veja, vamos aqui fazer uma análise fria, sem paixão. Primeiro, a comparação com o seu antecessor a beneficia. Uma mulher mais ciosa das suas responsabilidades, mais econômica nas suas palavras, digamos, com menor visibilidade, mais cautelosa, o que automaticamente fez com que setores antipáticos ao PT passassem a ter por ela alguma simpatia. Isso não quer dizer em absoluto que ela tem o predomínio da opinião pública e terá durante os 4 anos o predomínio da opinião pública. Ela terá muitas crises. E logo, logo o brasileiro haverá de ter plena consciência de que o partido tem as suas mazelas e a base do governo também. E o seu governo vai cometer muitos erros e serão erros perceptíveis. Já está cometendo alguns, Já está cometendo erros terríveis. Não está enfrentando, alguns para mim, por favor. Não está enfrentando as questões verdadeiramente dramáticas do povo brasileiro, não tem plano estratégico para a infraestrutura, e aí nós estamos falando de aeroportos, portos, rodovias. Nós temos as piores rodovias, as comparáveis talvez dos países mais pobres do mundo. Nós não temos um plano estratégico para a saúde, as filas dos hospitais continuam enormes. Nós temos aí doenças que já podiam ter sido erradicadas, que permanecem próximas de nós. Nós temos 14 milhões de analfabetos. Nós temos, portanto, na área de infraestrutura, no que diz respeito à infraestrutura urbana e rural, nós temos 50% das residências sem saneamento básico. Não há até agora nenhum plano estratégico para o combate a essas questões. No que diz respeito à necessidade das reformas constitucionais, nenhum sinal de que vamos enfrentá-las. E nós temos o problema uma verdadeira confusão no ordenamento tributário. Nós temos a necessidade de enfrentar
a reforma política, o pacto federativo, ela já podia ter enviado ao Congresso, por exemplo, uma questão que preocupa a todos os brasileiros, inclusive o mais fanático petista, que é a falta de investimento do governo federal em segurança pública. Os nossos presídios se equivalem a jaulas humanas. E não há, por enquanto, nenhum sinal de que vai haver algum avanço no combate à violência, seja de fronteira, seja urbana, seja no campo. O que nós temos visto até agora? Uma profusão de medidas provisórias em desrespeito à Constituição. Mas ela até que diminuiu o número em relação ao antecessor neste período? Nós temos 14 agora para votar, travando a pauta. Mas muitas são do governo Collor. Muitas, é verdade. Do governo Lula. Desculpa. Governo Collor. Mas não é diferente. O governo Collor e o governo Lula, em relação ao respeito ao parlamento, é muito semelhante. É muito semelhante. A falta de cuidado com as prerrogativas do Congresso não é muito diferente. Por isso você teve esse ato falho. Mas eu diria que este é outro aspecto, uma tentativa de diminuir efetivamente o poder do Congresso, o desrespeito às prerrogativas do parlamento e, sobretudo, a questão na área econômica. Nós temos uma inflação galopante de volta. E essa inflação talvez não seja culpa dela, mas é do partido dela, é culpa do antecessor dela. Ela era ministra da Casa Civil e, obviamente, concordou com a farra do dinheiro público no ano eleitoral, que, obviamente, fez com que os gastos públicos viessem, neste ano, refletir drasticamente no desajuste econômico. Essa inflação que nós vemos que está realmente galopante e vem, inclusive o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse essa semana no Congresso que vem sim o aumento da gasolina. O governo está falando em tomar medidas duras para evitar que ela se propague ainda mais. A oposição vai apoiar essas medidas ou vai, desde já, preparar um plano alternativo de combate à inflação para apresentar ao Congresso, se antecipando ao governo? Nós estamos preparando, Denise, um plano alternativo, uma agenda positiva, porque eu não sou da teoria de que o partido de oposição tem que ficar fazendo exclusivamente a fiscalização e a crítica. Nós temos que apresentar alternativas. Nós vamos, sim, apresentar uma série de sugestões, uma série de pontos de políticas alternativas, não só no campo econômico, não só no combate à inflação, mas nós queremos apresentar uma pauta de interesses da sociedade, como o caso, por exemplo, das agências reguladoras, que hoje trabalham sob absoluto comando, e não poderiam trabalhar sob comando do governo central. E não vamos, de maneira nenhuma, torcer para o Brasil ficar cada vez pior, só porque somos oposição. Pelo contrário, nós estamos prontos a sentar à mesa e, em casos como esse, da inflação, dar a nossa contribuição para que o pobre povo brasileiro, que começou a vislumbrar uma perspectiva de crescimento e de aumento de poder aquisitivo, seja massacrado pelo descontrole nos gastos públicos e pelo incentivo a gastos supérfluos que houve no passado, porque isso é outro aspecto também muito delicado, o endividamento da nação brasileira, aumento de consumo exagerado, quando na verdade criação de empresas. Uma série de desajustes, inclusive na comunicação oficial, sobre a real situação nacional, que gerou um otimismo falso, um otimismo que não deveria haver. E nós temos que, obviamente, antes de mais nada, ter a plena consciência do seguinte: a ascensão das classes que passaram a poder promover um processo de melhoria de suas vidas, teria acontecido com qualquer governo. Não é fruto e obra e qualidade e êxito do governo Lula. Isso, se o PSDB tivesse com 8 anos de governo federal, o Brasil estaria muito melhor, talvez, porque teria maior capacidade de gestão e maior responsabilidade na divulgação de seus índices econômicos. Não ficaria aquele ufanismo exagerado. Bom, deputado, eu vou pedir um intervalo, porque o nosso tempo esgotou. E daqui a pouco nós voltamos já para continuar o nosso bate-papo aqui no Frente a Frente. Até lá, não saia daí.
Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Nosso convidado de hoje, o deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, e também líder da minoria na Câmara dos Deputados. Deputado, continuando o nosso papo, eu queria saber sobre o PSD de Gilberto Kassab. Como é que o PSDB está lidando com esse novo partido? Denise, com toda sinceridade, eu não consegui entender ainda esse partido. Por quê? Eu não sei se ele é um partido que tem efetivamente o desejo de ser governo, como em algumas situações parece, o desejo de estar aliado à base governista, ou se quer apresentar um novo modelo que eu confesso a você não conheço nas democracias. Partido independente, eu nunca vi isso. Ou você se alinha à base do governo e vai defender o governo, ou você vai para a oposição e vai criticar o governo. Mas eu não quero precipitar uma avaliação. Eu tenho comigo que o prefeito Kassab é um grande político, tem sido um bom prefeito e é um grande administrador, já com uma carreira consagrada. Mas está com uma avaliação lá embaixo. Até porque as energias, né, ficaram consumidas com a articulação do partido e provavelmente tenha se esquecido, naturalmente, de colocar os problemas da capital em primeiro plano. Não quero precipitar uma análise, né, e quero aguardar para ver exatamente como será a linha, o posicionamento político, tão logo o partido passe a fazer parte do contexto efetivamente no Congresso Nacional. Agora, o presidente do PSDB, Sérgio Guerra, candidato à reeleição, que o senhor acaba de anunciar no primeiro bloco que deve ser reeleito, disse que o PSD é a direita do governo. O senhor concorda com essa avaliação? Olha, não sei, porque não sei o que pretende fazer o PSD. O que eu tenho visto é perfis completamente diferentes uns dos outros, se juntando no mesmo bloco. Se unindo no mesmo bloco. E eu não sei, sinceramente, como vai ser a orientação programática do partido, porque também não vejo como um partido possa, num momento, votar com o governo, num momento, votar contra o governo. Não é o PMDB das isso. antigas? Não há o risco de ser aí um novo PMDB? Naquela coisa que um pedaço é governo, outro é oposição e todos convivem na mesma casa sem o menor problema? Mas nós estamos amadurecendo, sob o ponto de vista de organização partidária, nós estamos amadurecendo muito. Nesse primeiro momento é natural que quase todos estejam vocacionados a ser governo, mas do meio do mandato para frente haverá nitidamente uma opção. Chega num determinado momento que os projetos políticos exigem posicionamentos muito definidos, bem definidos dos partidos. O senhor acredita, então, que esse time de definição é depois da eleição de 2012? Depois da eleição municipal? Depois da eleição de 2012. Eu tenho dificuldade de ver alguns membros do partido, do PSD, que estão anunciando que vão ingressar no PSD, que passaram 8 anos promovendo críticas muito duras ao governo federal, agora falando bem do governo federal, votando com o governo federal. A senadora Cátia Abreu esteve conosco essa semana e ela disse que vai continuar na oposição. Pois é. Então você vê que é algo bem confuso sobre todas as análises políticas, né? E eu tenho conversado muito com muitas pessoas, políticos efetivamente eleitos, ou cientistas políticos, analistas políticos, e todos estão com muita dificuldade de compreender o papel desse partido. Fora isso, eu tenho a impressão que haverá o teste das urnas muito em breve de 2012, o que também já deixará o partido já diante de um teste, né? E vamos ver de que forma o PSD vai sair desse teste das urnas de 2012. Por falar em 2012, como é que o PSDB vai fazer em Belo Horizonte? Porque lá, na última eleição, para prefeito em 2008, o PSDB se aliou ao PSB, fez de Márcio Lacerda prefeito da capital. Mas essa aliança teve também a participação do PT. O PSB está na base da presidente Dilma. Como é que vai ficar? Vai ficar todo mundo junto de novo? Quem é que vai sair desse barco? Nós temos várias opções em Belo Horizonte. O PSDB, pela força que tem e pelos resultados que obteve, bons resultados, e aqui eu poderia citar o seguinte:
o nosso candidato a governador ganhou dentro de Belo Horizonte com 80% do candidato do PMDB-PT. O Hélio Costa. E com o vice Patrus, do PT, que foi prefeito. No primeiro turno da eleição presidencial, Marina Silva ganhou a eleição e no segundo turno, quem ganhou foi o Serra. Então, o PSDB tem todas as condições de lançar uma candidatura própria e vencer. Mas vai adotar essa Pode ser que sim. posição? Nós estamos discutindo isso internamente. Por outro lado, é admissível uma composição com o atual prefeito, que é um homem muito sério, foi secretário do governador Aécio Neves, tem conosco as melhores relações, os maiores vínculos, está fazendo uma boa gestão e talvez, em nome da boa administração, nós possamos também vir a apoiá-lo. De forma que é um processo que está amadurecendo e que pode ter um desdobramento que talvez também não seja nenhum dos dois que nós estamos analisando aqui agora. Nós temos plena consciência de que temos todas as condições de ganhar a eleição em Belo Horizonte, porque os últimos resultados foram absolutamente favoráveis ao PSDB, partido do governador do Estado. E o senhor é líder da minoria, então o senhor deve saber também como está a política paulistana. Geraldo Alckmin já lançou José Serra para candidato a prefeito. Ele meio que balançou, não disse nem sim nem não, mas ele está de olho mesmo, na candidatura à presidência da República em 2014, ou o governo do Estado, se Alckmin vier a ser o candidato. O senhor acha que ele vai ser candidato a prefeito? O que o senhor tem ouvido dos seus colegas paulistas? Você é uma jornalista muito experiente e sabe bem que no primeiro dos 4 anos, nós vivemos praticamente com relação à formação de chapas na eleição de 2014, diante de inúmeras especulações. O quadro começa a se definir em 2012. É melhor que ele só se defina mesmo em 2012, para não haver também desgaste desnecessário dos potenciais candidatos. Eu quero crer que o PSDB, por prévias, virá a escolher o candidato em 2012 por consenso, ou início de 2013, por consenso. Ou seja, não dá para deixar para cima da hora como foi em 2010. A última experiência não foi positiva, porque deixamos para decidir a candidatura já no final de 2013, final de 2009, e em 2010 tivemos ainda algum debate. É bom que nós tenhamos tantos bons nomes que podem eventualmente disputar. O que é fundamental é que estejam todos unidos. Nós estamos trabalhando de forma assim, muito cirúrgica para evitar conversas distorcidas que possam piorar o ambiente ou deixar que o ambiente seja absolutamente sadio. Acho que estamos conseguindo isso e tenho absoluta certeza de que nós teremos condições de ir unidos para a disputa de 2014. E eu não preciso esconder de ninguém. É claro que, como mineiro, como ex-presidente do PSDB mineiro, eu torço para que um mineiro venha a ser, com a concordância de todos os paulistas, das bancadas dos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, possa vir a ser o candidato escolhido. Acho que é chegada a hora. Mas nós não podemos pensar nisso agora, não podemos perder o nosso foco, não podemos perder a nossa atenção com essa disputa. Temos que deixar isso para 2013 e, por enquanto, só promover a vitalidade partidária. O que é isso? Cuidar dos diretórios das comissões provisórias, trabalhar para que o partido tenha o maior número de candidatos em todos os municípios, ou onde for possível, tirar a experiência dos nossos governos estaduais para criar um modelo que seja percebido pela população brasileira como um modelo de maior eficiência, porque o país vai bem, o Brasil vai muito bem, mas com o PSDB iria muito melhor. Agora, 2014 está longe, mas 2012 está mais perto. O senhor acha que José Serra deve ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu não posso dizer isso porque um ex-candidato a presidente da República, que já ocupou a prefeitura de São Paulo, talvez não tenha o desejo pessoal de repetir esse capítulo, né? Ele é importante em qualquer circunstância, em qualquer posição, ocupando ou não um cargo
político, né? Eu prefiro não dizer que... eu acho que o partido deseja a ele o que há de melhor possível. Inclusive, que ele nos ajude, porque ele é um grande opositor, um grande quadro do partido, e eu espero que ele tenha uma participação partidária muito forte daqui para frente, ativa, para que nós possamos fazer com que a população entenda melhor o que é o PSDB, o que é a forma do PSDB de governar. Que há uma dificuldade muito grande, todos nós sabemos, entre aquilo que somos e aquilo que parecemos ser para a opinião pública. Agora, outra coisa que eu queria lhe perguntar, o candidato José Serra é muito próximo ao prefeito Kassab. O senhor vê alguma janela, uma vez que o PSD ainda não definiu, ainda não disse a que veio, o senhor vê alguma possibilidade de José Serra, se preterido como candidato a presidente da República, vir a seguir para o PSD e por lá sair candidato a presidente da República? Sinceramente não. Acho que é um homem de partido, um grande brasileiro, fundador do partido, acho que não faria isso. Ou seja, então a relação dele com o Kassab não é mais de tanto amor assim. Eu não estou, confesso que não compreendi bem a formação do PSD e, enfim, qual que se pretende fazer com isso. Eu continuo acreditando, e falo isso com toda sinceridade, não é aqui... Falo com toda sinceridade, acho que haverá bom senso no partido, acho que haverá união, haverá provavelmente alguém que haverá de ser preterido na escolha do candidato a presidente da República, este haverá de apoiar, foi assim em 2009, e todos nós temos plena consciência de que para ganhar a eleição em 2014 nós temos que estar unidos, trabalhando fortemente, mãos dadas, sem rupturas, mas eu acredito que o partido tem serenidade, sabedoria suficiente para superar as dificuldades e caminhar nessa direção. Bem, vamos ver então. E depois nosso tempo infelizmente acabou, eu gostaria de convidar o senhor para lá na frente vir aqui novamente analisar esse quadro que certamente vai ser muito interessante. Eu agradeço muito a sua presença, deputado Paulo Abiac, eu espero tê-lo aqui de novo no futuro. E eu espero que no futuro as minhas declarações aqui estejam, portanto, confirmadas com o tempo. Mas eu te agradeço muito também, Denise, a todos os telespectadores. E estou às ordens, é uma honra para mim estar aqui. Tá, muito obrigada. E muito obrigado a você que nos assistiu. Boa noite e até o próximo programa. Olá, hoje aqui no programa Frente a Frente comigo o deputado Paulo Abiac, do PSDB de Minas Gerais e líder da minoria na Câmara dos Deputados. Nosso assunto, os rumos da oposição e o que esperar do PSD de Gilberto Kassab, esse partido que ainda não disse a que veio. Aguardamos você logo depois da Tribuna Independente. Até lá!